Pessoal, então a gente vai ver essa questão, operações básicas, imprimindo o float formatado. Primeiro a gente vai ver o pseudocódigo, a lógica, e depois nós vamos ver em todas as linguagens como é que a gente implementa cada uma, a peculiaridade de cada linguagem. Então essa é uma das questões iniciais e o objetivo dela é compreender como é que funciona a entrada de dados e a saída esperada de dados. Leia dois números e imprima a soma, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão entre eles. Então a gente vai ler dois números em inteiro, um número por linha, e a gente vai fazer como saída todas essas saídas, tá? Agora os detalhes. A gente precisa de fazer uma saída por linha e a divisão ela tem que ser com duas casas de ponto flutuante. Vamos entender como é que é a descrição de entrada e saída. Isso daqui significa a entrada, né? O caso de entrada, um dos testes. A gente tem como entrada o número 1 e o número 4. E como saída esperada, a soma entre eles, 5. A subtração entre eles, 1 menos 4 menos 3. A multiplicação, a divisão com duas casas decimais. E o módulo, ou seja, o resto da divisão. Se eu divido 1 por 4, o resultado dá 0 e sobra 1. Esse é o resultado da divisão. Um outro caso de teste seria esse daqui. Dado 3 e 3, soma 6, subtração 0, multiplicação 9. A divisão é 1 com duas casas decimais e o resto da divisão 0. Vamos agora para o pseudocódigo. O objetivo do nosso pseudocódigo é colocar o mais importante da lógica para depois implementar essa lógica em todas as linguagens. Eu estou utilizando aqui uma mistura de linguagens no pseudocódigo para tentar deixá-lo o mais legível possível. Então, para a gente fazer o nosso código, a gente tem que estar atento à entrada e à saída esperada do nosso código. Eu vou começar lendo dois inteiros. Vou chamar esses inteiros de A. A vai ser ler um inteiro. E eu também preciso de um número B, ler inteiro. Então, na nossa linguagem, eu vou precisar ler dois inteiros. E aí eu vou começar a imprimir os resultados. Eu preciso de imprimir o resultado da soma, A mais B. Eu vou precisar imprimir o resultado da subtração, A menos B. Vou precisar imprimir o resultado da multiplicação, resultado da divisão, A dividido por B, mas aqui eu vou precisar fazer isso com duas casas decimais. E eu preciso do operador de módulo. Imprimir, eu vou chamar de A módulo B. Pronto, conseguindo fazer isso, está resolvido a nossa questão. Vamos ver como é que fica isso nas linguagens. A primeira linguagem que a gente vai fazer é no Python. E no Python, esse pseudocódigo ele fica bem direto. Eu vou criar uma variável A e vou realizar a leitura dos dados de uma linha. Só que o input no Python ele me retorna um texto. Então eu preciso converter esse texto para um inteiro para poder guardar na variável A. E a gente faz isso no Python transformando, jogando o resultado do input para dentro de um int. Vou fazer a mesma coisa com B. Vou transformar em inteiro o resultado da leitura da linha. E a função imprimir no Python seria o nosso amigo print. Preciso da função print da soma, o print da subtração, o print da divisão, da multiplicação, o print da divisão e o print do módulo, A mod B. E aí, se você rodar no Moodle, você vai ter esse resultado aqui. Solver.python. Você vai ter o seguinte detalhe. Ei, a tua saída em Python deu 1.0. Essa foi a tua saída do usuário. O Moodle vai te mostrar algo parecido com isso. Só que a saída esperada é 1.00. Como é que a gente vai consertar isso? O Python ele tem algumas técnicas para poder formatar strings. Eu vou utilizar uma que é bem prática para quem conhece o C ou já viu alguma coisa em C, que é o modelo chamado interpolação de strings. Quando você está no Python, você pode pegar uma string e escrever como se você estivesse escrevendo em C. Por exemplo, hoje comprei %d para significar que eu vou mandar para cá um inteiro. Comprei dois sanduíches por %f, para dizer que eu vou mandar um float para cá por %f reais.
Então aqui você está dizendo que vai mandar um texto, vai mandar um inteiro e vai mandar um float, um ponto flutuante. Então agora você precisa informar aquilo que você vai mandar para cá. Então você vai colocar esse símbolo, que fora do contexto seria um comentário, mas aqui é o símbolo para dizer que você vai fazer a interpolação de string e você tem que passar os valores que você vai mandar para lá. Você pode dizer que vai mandar um 3, você pode dizer que vai mandar 4.5678. Então, o que é que ele vai fazer aqui no Python? Eu vou rodar isso daqui no Python para vocês entenderem. Python 3. Então, quando eu mandar isso daqui, esse comando, ele vai colocar: hoje comprei 3 sanduíches por R$4,00. A vantagem desse modelo é que você pode utilizar aquele modelo do printf. Por exemplo, se eu quero colocar zeros à esquerda para completar, eu posso colocar, dizer que eu quero 3 zeros. 03. Eu acho que é assim. 3 zeros. Se eu quero duas casas de ponto flutuante, ponto 2F. Então, isso daqui eu quero 3 zeros, né? Para completar 3 casas decimais. E aqui eu vou dizer que eu quero duas casas de ponto flutuante. Bora testar. Hoje eu comprei 003 sanduíche, porque ele completou até preencher 3 zeros por R$4,57. Colocou exatamente duas casas decimais. Mesmo se isso daqui fosse o número 1, não tivesse em casas decimais, ele ia transformar em float e colocar duas casas decimais. Hoje comprei 003 sanduíches por R$1. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar a técnica que nós aprendemos. Eu quero mandar simplesmente um float.2f com duas casas decimais. E eu vou enviar para esse float esse número, a dividido por b. Ele vai pegar esse a dividido por b e vai alimentar essa string colocando nela duas casas decimais. Deixar isso aqui salvo. Vamos rodar o nosso código. E ele disse que passou em todos os testes. Código Python executado com sucesso. Bora para o próximo. Ok, vamos agora para o código em C. A gente precisa do nosso mínimo, né? Seria incluir a biblioteca de entrada e saída, carregar, criar a nossa função main. Só que no C a gente não consegue criar a variável e ler a variável ao mesmo tempo. A gente precisa fazer isso em duas etapas. Eu vou criar a variável e aí eu queria que você tivesse atenção nesse detalhe. Eu vou criar todas as variáveis inicializando logo as variáveis. Vou criar a variável A e vou criar a variável B. E esse processo de inicialização é importante para evitar surpresas, dependendo do seu compilador, ele carregar ou não carregar lixo e ter um comportamento errático no teu programa. Agora eu vou ler as duas variáveis. Eu poderia ler, se eu quisesse, uma variável por vez. Vou ler um inteiro e guardar no endereço de A. E poderia ler um inteiro e guardar, isso tudo significa que é um inteiro, no endereço de B. É assim que o C funciona. Você diz, leia o dado da entrada padrão e jogue dentro de A. Leia o dado da entrada padrão e jogue dentro de B. Posso fazer também isso daqui da seguinte forma. Passando as duas variáveis em sequência. Ler A e B e colocar nos endereços. Não esquece de comercial. Beleza, a partir de aqui eu já li as variáveis e a gente vai para o comando de print. Print do C é o printf. Eu preciso entregar aqui um inteiro, que seria A mais B, colocar com %d, e eu preciso de uma quebra de linha, senão eu vou ter um problema de formatação no final do código. E aí eu vou fazer isso sendo A mais B. Então, usando esse modelo, eu vou fazer A mais B, A menos B, A vezes B, e aqui vai mudar. Mais, menos, vezes a divisão. Qual é o nosso problema? Divisão de números inteiros dá número inteiro. Usa a lógica de divisão de números inteiros. Por exemplo, 3 dividido por 2 não vai dar 1,5, vai dar 1. Porque você está usando a lógica de divisão inteira. Como é que você pode contornar isso? Você força que um dos números seja ponto flutuante, convertendo ele para ponto flutuante. Se pelo menos um dos números for ponto flutuante, o teu resultado dá ponto flutuante. Perdão, estou em C, né? A gente converte assim. Flutuante.
Então, isso daqui vai converter o A para float e depois fazer a divisão. E aí eu tenho a garantia de uma divisão em ponto flutuante. O que eu faço agora? Eu não vou imprimir um inteiro, eu vou imprimir um float. E aí o último que ele precisa é o operador de módulo. E o operador de módulo se faz assim. Eu vou imprimir um inteiro, que vai ser o resto da divisão de A por B, que é justamente esse. Então, vamos rodar. Ponto C, usando os testes do readme. E ele vai dar um erro, claro, que a gente esperava. Ele quer que tenha 2 casas decimais e o meu código está gerando com muitas casas decimais. Em C, a gente faz essa formatação com um ponto aqui entre o % e o F e colocando a quantidade de casas decimais que a gente quer. Pronto, agora eu estou dizendo que eu quero 2 casas decimais por 102F. Ok, passou em todos os testes. Código em C pronto. Agora preste atenção em algumas coisas que são importantes. Inicializa as variáveis, presta atenção na separação entre os operadores. Eu não estou fazendo A mais B tudo colado, nem tudo colado. É importante que você ajuste a separação como se você estivesse escrevendo um código para outra pessoa ler, porque outra pessoa vai ler. A inicialização dos dados e a indentação. A indentação pede que você não faça isso. O computador vai entender se você fizer isso. Mas para outro ser humano isso daqui é horrível, porque um outro ser humano entende que tudo que está dentro do escopo deve estar indentado com um dente. Então, por exemplo, isso aqui está errado. Agora está certo. A tua main que abre escopo bem aqui, não vai ter nada nessa área toda até fechar o escopo exatamente embaixo de onde a main abre. Então, isso daqui está errado. Isso daqui está errado. Você fecha o escopo exatamente bem aqui. E agora o teu código dá certinho. Bora para o próximo. Bora lá para JavaScript. Em JavaScript as coisas mudam um pouquinho porque ela não tem uma função de entrada de dados como C, Python possuem. Então a gente vai ter que criar uma função aqui. Você pega o código na descrição, tudo bem? Ele carrega a entrada de dados padrão como um arquivo, transforma em texto e quebra em linhas. O que importa é que a nossa função input aqui, ela funciona equivalente à função input do Python. Ela vai lendo uma linha por vez, e com essa função input a gente consegue realizar nosso código. Então a primeira coisa que eu preciso é ler um inteiro. Vou criar uma variável A, e vou ler uma linha usando o input. Só que essa linha no JavaScript, ela também é um texto. Então eu preciso transformar essa linha em número com a função number. Agora eu vou criar uma variável B e fazer a mesma coisa. Ler uma linha de texto e transformar em número. Agora eu preciso fazer as impressões. A gente pode fazer com console.log. A mais B. A menos B. A vezes B. A dividido por B. E o módulo, né, o resultado da divisão é feito com A%B. Okay? Então, se você jogar esse código aqui para o Moodle, ele vai dar o seguinte resultado. A saída do teu código foi 1, quando ele fez 3 dividido por 3, e a saída esperada era 1.00. Então, precisa de alguma forma para definir a precisão de casas decimais. E a precisão de casas decimais a gente pode fazer o seguinte. Isso daqui é um número, A dividido por B. E um número, ele tem um método chamado toFixed, onde eu sou capaz de definir a precisão que eu quero que o número tenha. Então, eu vou dizer que esse número, A dividido por B, vai ser arredondado é o que ele faz, arredondado para a precisão de 2 casas decimais. E agora, se eu rodar, eu vou ter certinho o que eu queria. Vamos só mostrar aqui como funciona. Se eu pego 5.7 e aí colocar isso daqui, ponto toFixed, botar 2 casas decimais, ele vai colocar 5.68. Ele vai arredondar esse 7 aqui para virar 68. 3 casas decimais, 78. E por aí vai.
Pois é isso, pessoal. A gente fez nas nossas três linguagens principais, Python, C e JavaScript. Eu encontro vocês agora na próxima questão. Um abraço. Vou deixar aqui uma última observação sobre o código em JavaScript, que é como inserir os dados da entrada manualmente. Você pode rodar o código via Node, nodesolver.js, mas você precisa informar por JavaScript quando você termina de inserir os dados. Por exemplo, você pode fazer 5 e 3 e você manda um comando de fim de arquivo dizendo que você terminou de inserir os dados. No Linux você usa Ctrl D, no Windows você usa Ctrl Z. E aí você avisa, acabei de inserir os dados, ele recebe, processa e termina o código.